Agora sim, agora tá gravando. Olha aí, ainda bem que a Mônica deixou o comentário lá e eu dei uma espiadinha de canto de olho ali, senão a gente ia esquecer de gravar. Essa formação não expira, a formação que vocês compraram não vai expirar. Os encontros aqui do grupo de estudos, a princípio também não vai ter prazo de acesso. A gente vai ir postando todos os encontros na plataforma e vai ficando lá indefinidamente. Do Giovanni eu não consegui entrar aquele dia. Começou ontem as aulas do módulo do Giovanni. Amanhã tem de novo, tá? Só hoje que não tem, mas amanhã tem de novo. Sexta, sábado vai ter uma aula à tarde também. Vai ser um conteúdo bem bacana. Depois vai ficar lá na plataforma para vocês. A gente vai depois liberar a oportunidade para mais pessoas entrarem nessa formação. Bem bacana, bem legal. Mas como eu ia dizendo, eu busco fazer muito isso, essa reflexão sobre, né, como eu recebo as coisas, como eu gosto de receber e em geral isso funciona muito bem, porque é uma sacada bem interessante aqui, inclusive na área de vendas. Como eu vendo uma terapia, por exemplo, a gente está falando que na formação Master começou o módulo de marketing digital. Como eu faço para vender o meu produto, o meu trabalho, o meu serviço? Muitas vezes, para quem não domina técnicas de vendas, ferramentas de vendas, fica muito perdido com isso. E uma forma bem simples de fazer, e eu sempre busquei fazer isso e sempre funcionou muito bem, é refletir sobre o que me faz ter desejo de comprar algo, o que me chama a atenção na hora de comprar, na hora de consumir um produto ou um serviço nessa área. E eu analisando os meus comportamentos, eu tenho muitas sacadas de como entregar isso, porque assim como eu, muitas pessoas vão ter comportamentos muito parecidos. Nós, seres humanos, nós somos parecidos. Os gatilhos que funcionam para uma pessoa funcionam para muitas outras. Nós repetimos padrões. Então, eu analisar os meus padrões de comportamento me dá um embasamento muito grande para eu conseguir atingir outras pessoas. Isso é uma sacada bem interessante. Essa é uma forma bem simples da gente utilizar PNL no dia a dia e que funciona super bem. O que me chamaria atenção num vídeo na internet, por exemplo? O que me chamaria atenção para assistir um vídeo? Seria o conteúdo? Seria a forma como a pessoa abordou? Seria o que seria a linguagem que a pessoa está utilizando? Quando eu paro para refletir sobre isso muda toda a minha estratégia muitas vezes. Eu mesmo, quando eu pensei em gravar algum vídeo, lá no começo pensava em gravar algum vídeo, algum conteúdo, eu imaginava que ser algo técnico, algo muito formal. Só que nem para mim não era isso que chamava atenção. Quando eu parei para pensar, cara, isso não me chama muita atenção. O que me chama atenção é uma linguagem mais natural, um conteúdo mais objetivo. Aí aqui eu já tenho uma sacada para entregar um conteúdo que eu queira transmitir. Então, essa é uma das formas que a gente utiliza. Eu vou baixar a mãozinha da Isaura aqui, porque senão eu vou achar que ela está querendo falar toda hora. Vamos lá. Alguém, principalmente dos colegas que fizeram agora a formação, vocês estão utilizando no dia a dia as ferramentas, os conhecimentos? Como que vocês estão se saindo com isso? Ou vocês estão encontrando dificuldade nesse sentido? Eu, particularmente, estou exercitando, estou desenvolvendo agora um jeito de trabalhar comigo mesmo, PNL. Porque dúvidas são coisas muito comuns depois que a gente sai de um curso, né, desses. E daí eu comecei a metamodelar o meu diálogo interno. Porque assim, ó, tem muitas dúvidas,
pontos de vista diferentes, e tu tem que dar uma resposta rápida, tem que tomar uma decisão. Daí eu começo a modelar para ver o que são crenças. O que cai nos filtros, eu começo a ver. E daí, assim, a minha estratégia é zerar esse diálogo interno para ter uma resposta. Boa. Perfeito, Douglas. Isso é uma coisa que eu achei uso legal. muito Tomara que também. você nunca zere. Porque Não, fica bem zerar rico isso. na hora Fica de dar rico, uma cara. resposta. Cada Não vez ficar fica mais cheio de rico. dúvidas, né? Não, eu imagino que o que o Douglas quis dizer Não, eu entendi o que ele quis dizer. E eu é, quero cutucar ele. Agora você vai deixar eu cutucar. mas eu Ela faço é muito. bandida. Eu quis dizer que Não, eu mas aí passo uma ela é peneira. malvada. Porque é lindo isso. Isso é o melhor encontro que você está fazendo com você, cara. Entendeu? Você não sabe tanto que você vai crescer com isso. Mas essa é uma baita estratégia, Douglas. É metamodelar. A gente tem a tendência de metamodelar os outros, de buscar essas informações, mas a nossa linguagem com nós mesmos, ela é muito superficial. E quando eu começo a me fazer perguntas, a me metamodelar dentro do meu diálogo interno, e eu faço isso muito tempo, com muita frequência, na verdade. E isso tem um baita resultado. Isso tem um baita resultado. Porque aí eu busco entender da onde eu tirei essa verdade. Por que isso é uma verdade para mim? Por que eu me comporto dessa forma? Faz sentido eu me comportar dessa forma? Será que não tem outras opções? Será que não tem outras alternativas? Quando eu estou numa conversa ou alguém me faz alguma coisa que me faz sentir mal, num primeiro momento, obviamente, a gente tem a tendência de se sentir mal, enfim, e agir como um ser humano normal. Depois tu começa a metamodelar isso e se fazer perguntas e buscar as respostas sobre, primeiro, por que isso que essa pessoa fez ou falou, enfim, me deixou dessa forma, me fez sentir dessa forma. Só não entender o porquê que isso está acontecendo, o porquê que isso aconteceu comigo, já é uma baita informação. Depois, ou além disso ainda, e aí sai um pouquinho do metamodelo, mas é interessante da gente perceber, sai e não sai, na verdade, é entender o que exatamente eu estou sentindo. Porque muitas vezes a gente está sentindo mal, mas a gente não sabe o que exatamente é. O que é que eu estou sentindo? Como eu estou sentindo isso? E depois, como eu cheguei nesse ponto? O que me fez sentir dessa forma? Ah, foi fulano, foi a fulana. Como? Por quê? O que essa pessoa fez que me fez sentir dessa forma? Então, quando eu me metamodelo, cara, assim, é um mundo novo, na verdade. É um mundo E novo. fazendo esse exercício, a gente presta atenção na linguagem que a gente está comunicando para nós mesmos. E faz uma diferença gigantesca tu comunicar a mesma coisa de uma forma automática, com os bordões que já estão embutidos na gente. Eu falo muito assim, que é o piloto automático, que a gente tem respostas automatizadas, né? Agora, quando tu pensa a respeito daquilo ali, tu começa a reformular a frase do diálogo interno. E aquilo bate diferente. Sabe? É isso que eu te falo, isso que é legal, porque agora você torna protagonista da tua vida, entendeu? Você sai do automático, você sai de hábitos ruins. Perfeito. Entende? Isso é auto-hipnose que você está fazendo. Sim, total. É muito legal. Estou te falando, cara. Olha, tomara a Deus que você olha, mas você assim, entra para valer nisso aí. É a coisa melhor que você está fazendo com você. Estou te falando de coração. Cara. Fica brava comigo, não. Não, obrigado. Então fica bem não bravo tô, comigo. Não. Eu nem estou, mas manda pau. Não, vou ficar bem bravo e vou ir te visitar e passar uma temporada aí brigando contigo. Cara, vem, vai ser uma delícia. Pode vir. Olha, não pare. É a melhor coisa que você está fazendo por você.
Pergunta para o Vitor. Vitor tem mais experiência que eu nisso aí, ó. Pergunta aí. É isso aí. Na verdade, quando o Douglas falou que ele busca zerar o diálogo interno, na verdade, ele está fazendo o contrário. O diálogo interno dele agora é 10 vezes maior, porque ele começa a se metamodelar, né? Então, mas é isso aí, essa tua estratégia, Douglas, é fantástica. E depois, quando eu começo a me metamodelar, isso se torna automático para quando eu for fazer com outras pessoas. Isso se torna automático. Isso, e a questão de zerar não é deixar de existir, é zerar a divergência na conversa Isso. do eu com o eu fazer mesmo. o check down mesmo, né? Afunilar Exatamente. até tu chegar na resposta, até tu chegar no núcleo. É isso. E daí tu reduz um monte de groselha que tu vai falar para o outro, né? Exato. Exatamente. Outra coisa bem interessante que bom, isso a gente aprende já no começo. A gente começou a fazer um curso de PNL e a gente já aprende isso. Muitas vezes as pessoas não aplicam, mas o primeiro pressuposto que a gente aprende, o mapa no território. Quando eu utilizo esse pressuposto na vida, no dia a dia, cara, isso também já resolve metade dos meus problemas. Quando eu começo a perceber que é o mapa do outro, é a opinião dele, e ele tem os motivos dele, ele tem toda uma história de vida que conduz ele para aquilo que ele está fazendo, para a forma como ele está pensando, agindo, enfim, tu te torna muito mais empático. E empatia é uma das ferramentas essenciais para a gente viver em sociedade, né? Então, quando eu utilizo esse pressuposto, e isso é muito simples, e muito simples não é fácil, né? Mas é simples porque eu tenho oportunidades quase que o tempo todo de utilizar esse pressuposto. Não é fácil porque a gente ser empático é um pouco desafiador, principalmente com aquilo que vai contra as nossas convicções, as nossas crenças, enfim, é bem mais desafiador. Quando converge para o mesmo sentido, né? Eu torço pelo Grêmio e o cara é gremista também, tá muito fácil de eu ser empático. Agora, quando o cara um é lulista, o outro é bolsonarista, aí eu quero ver, aí o bicho pega. Eu utilizei esse conceito hoje de manhã, Vitor, com uma pessoa que estava, não chega a ser muito próxima, mas falando da sua família, me contando algumas questões e dizendo por que haviam divergido, enfim. E ela concluiu a frase dizendo: eu descobri que eu não tenho família, em função de um primo e tal, né? E aí eu comecei a questionar ela, assim, tá, mas tu pensou que, de repente, interessante, porque ela é psicóloga, bem legal, assim. Tu pensou que, de repente, ele fez tal coisa por isso? Ele pode ter visto de uma forma diferente? Eu fiz com que ela tentasse perceber o mapa, né, ou uma possível hipótese de como aquela pessoa pensa, né? Ou por que ela agiu dessa forma. Foi bem interessante, porque ao longo da conversa ela foi modificando aquela primeira frase e entendendo que aquela pessoa podia, enfim, ter N motivos para fazer aquilo, né? E que não era, de repente, diretamente com ela. Porque a gente pega muito isso também, né? Ah, o fulano espirrou, foi para mim. E ela estava agarrada nessa coisa de, bom, não tenho mais família, agora sou eu, minha mãe, meu filho e tal. E ao longo da conversa eu fui, na verdade, usando mesmo, assim, né? Tentando fazer com que ela percebesse o mapa do outro, que, na verdade, estava divergindo muito dela. Eu achei bem legal, assim, foi... Na verdade, além de mim, que eu tenho feito direto depois do curso, mas foi a primeira pessoa que eu fiz assim e que eu acho que funcionou. Pelo menos ela ficou pensando. Legal. Na verdade, sempre vai funcionar, mesmo que a outra pessoa não dê o braço a torcer, um pouquinho funciona, pelo menos um pouquinho. Mas é legal quando tu consegue ter um diálogo e conduzir dessa forma, é muito bacana as respostas, porque é muito comum quando tu começa a metamodelar uma pessoa, ou tu começa, enfim, a trabalhar em cima disso, ela espanar, ela fugir, ela se tornar mais agressiva. A gente faz isso muitas vezes quando a gente é confrontado com algumas convicções nossas, né?
E claro que nós, com o conhecimento que a gente tem, e aí entra outro uso da PNL, é isso, opa, calma aí. Eu estou entendendo que ela está fazendo isso e daqui a pouco eu também estava usando uma linguagem muito... ou tentando colocar o meu mapa sobre o dela. E quando eu sou confrontado aí, eu me senti mal. Então, calma aí. Daqui a pouco eu preciso entender isso também e aí a tendência é que eu resolva isso internamente. Mas é legal, essa é uma outra forma da gente usar no dia a dia, que não necessariamente seja numa terapia, no bate-papo com uma pessoa, a gente já começa a trazer uma possibilidade, né, de ampliação de mapa. Ela começa a perceber coisas que talvez ela não tivesse percebido antes. Isso é uma forma bem legal também. Uma outra ferramenta que eu uso muito para mim mesmo, e eu ensino os meus clientes a usarem e faz toda a diferença, é trabalhar com mentores. Mentores. Então, se eu tenho uma situação que eu agi de uma forma, ou uma dificuldade, ou algo que eu queira e que não está fluindo muito bem, enfim, qualquer situação que não esteja de acordo com o que eu quero, eu uso de mentores. E aí eu tenho infinitas possibilidades, porque os meus mentores podem ser qualquer pessoa, qualquer ser, e eu posso encaixar aquele mentor que eu acredito que tem os recursos necessários para aquela situação. E aí eu me pergunto, como essa pessoa, enfim, iria agir nessa mesma situação? Como ela ia se comportar? Como ela ia pensar? O que ela ia fazer? Quais conselhos ela poderia me dar? Como ela ia perceber o meu comportamento? Se ela estivesse analisando de forma, como ela ia perceber o meu comportamento nesse mesmo contexto? E isso é muito legal, porque me traz muitos recursos que são essenciais para eu resolver aquela situação. E para os meus clientes eu faço a mesma coisa. Eu ensino eles a usar essa ferramenta. É uma ferramenta bem simples. A gente pode usar no dia a dia, sempre que for necessário. E, cara, porque é aquela situação. A gente, muitas vezes, quando a gente está imerso num problema, a gente não consegue ver saída. Seria tipo uma dissociação. Exatamente, é uma dissociação, exatamente. É uma pessoa que está vendo de fora, uma pessoa, um ser, enfim, que está vendo de fora essa situação, e mais do que isso, é uma pessoa que tem muito mais recursos que eu, hipoteticamente, porque na verdade sou eu que estou imaginando isso, então os recursos já estão dentro de mim. Eu só estou buscando esses recursos de uma forma bem lúdica, né? Então, quando eu percebo de fora, eu olho de fora, só que não sou eu, é uma outra pessoa, é um outro ponto de vista. E mais, ele tem todos os recursos, ele tem sabedoria para olhar isso e me trazer essa solução. Então, isso muda tudo. Muda tudo. E é uma técnica super simples de aplicar. Faz isso. E quem pensa nisso? Quem pensa em parar e analisar dessa forma? Dificilmente passa pela nossa cabeça de fazer isso, né? Mas é uma baita sacada também. Eu aprendi há bastante tempo atrás. Às vezes eu uso a pessoa mesmo, ela buscando dentro dela. Acho que é mais ou menos isso que você faz, né? Se você fosse uma pessoa X, entendeu? Como você faria isso? Se você pensasse de uma outra forma, como você faria? E ela vai dando a própria solução. É muito legal. Exato. É isso aí. É muito interessante. Sim. Essa dissociação permite a gente romper qualquer compromisso com crenças, né? Consegue se libertar para ver um outro ponto de vista, porque não sou eu, né? Eu estou dissociado. Daí eu tenho essa liberdade. E se fizer sentido, eu... Aceita. Exatamente. É bem isso. Porque óbvio que quando sou eu e eu estou aplicando essa ferramenta em mim, é uma coisa. Quando eu ensino o meu cliente ou eu aplico com o meu cliente,
ele trabalha em cima também das crenças, porque ele pode acreditar que ele não é capaz, que ele não consegue fazer aquilo. Mas nesse caso não vai ser ele, como o Douglas está falando, não vai ser ele, vai ser uma outra pessoa, um outro ser que está tecnicamente nesse contexto muito acima. Então, vamos supor que o mentor dessa pessoa seja o Nelson Mandela. Como que o Nelson Mandela ia ver essa mesma situação? Então, não tem limite, não tem crenças aqui, não tem bloqueios, porque é um outro ser. Até isso, a gente consegue superar. E é uma técnica super simples. Uma outra coisa, e aí entra num outro contexto que eu não lembro se foi com o Giovanni que eu falei, ou que eu comentei isso, ou foi com outra pessoa, não lembro. Que o que acontece muito também, e nesse sentido também funciona, essa técnica do mentor. E aqui entra uma dica que não é, na verdade, não é o uso do dia a dia, mas é uma sacada de PNL que muitas vezes, e até dentro de uma formação, é muito conteúdo, a gente não consegue passar tudo aquilo que, todas as possibilidades, e aí vai muito do praticante de PNL ir pegando essas sacadas. Por exemplo, é muito comum quando eu peço para uma pessoa imaginar uma situação. Imagina essa situação. Olha para isso que está acontecendo, para isso que aconteceu ou que acontece, enfim. E a pessoa me diz assim, eu não consigo ver nada. Não vejo nada. Não consigo ver nada. Às vezes ela não consegue ver nada porque ela está tão imersa, aquela imagem está tão em cima dela que ela não consegue ver. Então, quando eu peço para ela caminhar para trás, dar passos para trás, ela começa a se distanciar da imagem e aí ela começa a ver. Aí ela consegue enxergar aquilo. Entende? Pensa em tal coisa. A pessoa diz, eu não consigo ver nada, eu não consigo imaginar isso. Às vezes, primeiro que, óbvio, que nós pensamos por imagem. Então, qualquer pessoa pensa por imagem. É impossível a pessoa não ver imagens mentais. Mas muitas vezes ela não está vendo porque ela está muito imersa. Então, é muito comum quando a pessoa me diz assim, eu só vejo uma tela preta, por exemplo. Só vejo uma tela preta. Claro, imagina tu chegar na frente de uma tela de TV e tá com a tela encostada no teu nariz. Tu não vai ver mesmo, né? Quando tu dá um passo, 2, 3 passos para trás, tu começa a tomar distância e começa a enxergar isso. Essa técnica do mentor, ela também funciona um pouco nesse sentido, porque às vezes a pessoa não consegue refletir sobre aquilo ali e também porque ela está muito associada. Quando ela dissocia, ela está olhando do ponto de vista de outra pessoa, aí ela consegue ver, ela consegue enxergar aquela situação. Então, ela também funciona nesse sentido. O último comentário foi o da Mônica, né? Está sendo gravado, tá. Agora está sendo gravado. Outra ferramenta que a gente utiliza muito e que é bem interessante da gente utilizar, eu utilizo muito isso e eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, é um processo que realmente a gente precisa ir desenvolvendo, é a acuidade sensorial mesmo, é a tua acuidade de observar a outra pessoa, as respostas não verbais da outra pessoa. Porque essas informações que ela nos transmite através de linguagem corporal, expressões, tom de voz, enfim, tudo isso me dá enriquece muito tudo aquilo que eu for fazer, toda a minha percepção sobre aquela situação. Isso é um pouco mais desafiador da gente colocar em prática, porque precisa realmente prática mesmo, né? Precisa, em geral, salvo aquelas pessoas que são muito observadoras e têm uma facilidade maior nesse sentido, mas boa parte de nós não tem essa facilidade tão grande assim, de uma forma muito inconsciente. A gente precisa racionalizar o processo e se trabalhar, mas é uma forma também muito legal da gente utilizar a PNL, porque tu tá colhendo informações que a pessoa nem sabe que está te passando. Ela nem sabe que está te passando aquelas informações ali, tu está colhendo um mundo de informações, através de postura, gestos, tom de voz, porque outra coisa que a gente utiliza muito é o rapport. Rapport é essencial a gente utilizar em quase todos os contextos, né?
Salvo também aquelas situações em que a gente não quer gerar rapport com a pessoa, a gente quer, inclusive, quebrar rapport. Mas, em geral, a gente quer estabelecer. E para a gente estabelecer rapport, todas essas informações não verbais que a pessoa nos dá, isso é riquíssimo em qualquer situação. Na terapia nem se fala, né? Na terapia nem se fala. Porque quando eu vou aplicar uma técnica com a pessoa, eu peço para ela pensar sobre, por exemplo, a situação problemática dela. Ela vai me dar uma resposta não verbal, né? Através da postura, enfim, toda essa comunicação. Isso vai me dar as informações de que ela está ali, que ela está pensando, enfim. Até porque depois que eu aplico uma técnica, eu preciso ter um parâmetro para saber se funcionou a técnica ou não, né? Porque aquilo, primeiro, o que a pessoa fala não tem muita importância comparado com toda a comunicação não verbal dela. Então, muitas vezes acontece de eu aplicar uma técnica e a pessoa me dizer que funcionou e, na verdade, não funcionou. Ou o contrário, ela dizer que não funcionou e funcionou, no final das contas. E isso que vai me dar, o que vai me dar essa informação é a comunicação não verbal dela, é eu entender que, bom, quando ela pensou num primeiro momento naquela situação, esse conjunto de informações era assim: postura, gesto, tom de voz, velocidade da voz, volume, porque tudo isso muda, né? Se a gente está pensando numa situação ruim e vai verbalizar uma situação ruim, toda a nossa comunicação muda. Tom de voz, velocidade da voz, volume, o timbre, as nossas posturas, fisiologia, expressões faciais. Quando a gente está pensando numa coisa que nos incomoda, por exemplo, né? Quando a gente está pensando numa coisa que não nos incomoda mais, seja a mesma situação anterior, eu vou ter ali uma mudança de tom de voz, de volume, do timbre, a velocidade da voz, as minhas expressões, postura, né? Expressões faciais, tudo isso vai mudar. Se eu observo isso, eu sei para onde eu estou indo. Quando eu quero usar isso no dia a dia, eu quero conduzir uma pessoa para uma direção, essas informações vão me direcionar. Eu vou entender se eu estou indo em direção àquilo que eu estava buscando ou não. E isso, claro que isso demanda prática. Demanda prática. Inclusive, quando eu vou estabelecer rapport, essas informações, essa comunicação não verbal, ela me indica se eu estou estabelecendo rapport com a pessoa ou não. Vou fazer um rapport de respiração. Se eu não conseguir perceber a velocidade da respiração, aonde ela respira, enfim, como que eu vou saber se eu consegui estabelecer o rapport? Né? De uma forma mais sutil, em geral. De uma forma mais sutil. E todas essas informações vão me conduzir para isso. Isso em qualquer interação, né? Em qualquer interação que eu for fazer, qualquer técnica que eu for utilizar, seja na área terapêutica, vendas, enfim, de relacionamento interpessoal, essas informações vão mudar todos os meus resultados. Uma outra coisa bem legal também isso a gente fala muito, né? A gente já falou muitas vezes aqui, fala nos cursos, enfim, e isso é essencial para a vida também, que é uma outra ferramenta bem legal que a gente utiliza ou deveria utilizar o tempo todo, que é a escuta ativa. Que nada mais é do que eu escutar a pessoa, eu desenvolver a habilidade de escutar a pessoa, entender a pessoa ou buscar entender, porque eu tô aqui é uma alucinação, né? Eu achar que entendi a pessoa. Eu imagino que estou entendendo, eu imagino que eu percebi aquilo que a pessoa quer me dizer. Sempre é uma alucinação, né, em PNL. Eu alucino que eu entendi. Mas, enfim, mas além disso, além de eu ouvir a pessoa, de eu entender o que ela está tentando me comunicar,
eu preciso pensar no que eu vou entregar para ela, no que eu vou devolver. Isso também, em geral, é uma questão de desenvolver habilidade. Para quem é terapeuta ou vendedor, nem se fala, né? Terapeuta ou vendedor, ele precisa estar com isso muito, muito, muito forte, muito intenso. Porque ao mesmo tempo que eu estou ouvindo a pessoa, eu preciso pensar sobre o que eu vou entregar para ela. Pensar sobre o que eu vou entregar para ela. E isso tem que ser muito automatizado, porque eu não posso tirar o olho dela, porque ela está me dando muita informação. Que é aquela situação que a gente fala e que o Marcelo pega muito, e a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nisso, porque não é... Claro que a gente, às vezes, exagera um pouquinho e generaliza, mas ou eu vou anotando tudo que a pessoa está me falando e pegando essas informações para depois eu ler e raciocinar e pensar sobre o que eu vou fazer. Só que aqui eu já perdi um monte de coisa, perdi um monte de informação, perdi o tempo, às vezes, de utilizar uma ferramenta. Então, quando eu consigo me manter escutando a pessoa, ouvindo, buscando todas essas informações e ainda assim pensar sobre o que eu vou entregar para ela, isso faz toda a diferença também. Porque eu não perco o time, eu não perco o tempo de fazer, de aplicar a técnica, de utilizar uma palavra, uma frase com aquela pessoa. Então, essa também é uma baita sacada, uma baita forma da gente utilizar a PNL no dia a dia e que vai fazer toda a diferença. Só que, claro que essa é uma das ferramentas um pouco mais desafiadoras da gente colocar em prática. Que, em geral, eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, era assim, com os primeiro curso que eu fiz de hipnose, além de ser um curso totalmente engessado, era uma abordagem totalmente engessada, e faz algum tempo, agora que eu lembrei que eu falei, ó, acho que eu já mostrei uma vez aqui, essa aqui foi a segunda carteirinha que eu fiz de terapeuta, ela é de 2010, ali, ó, coisa mais linda ali, ó. Meninão. Primeiro que eu fiz foi Tem certeza que é tu, Vitor? Tem barba lá. É outro menino aí, rapaz. Olha ali. Tem barba. De 2010. E era assim, como que funcionava naquela época? Como que funcionava? Eu fazia a primeira consulta com o cliente, a anamnese, e eu ia anotando todas as informações dele. Todas as informações, tudo aquilo que ele me falava. Por quê? Eu não conseguia fazer a terapia na mesma sessão. Não tinha como fazer, porque eu precisava pegar isso que ele me trouxe e depois que ele ia embora, criar um protocolo para aquilo ali, direcionado. Por quê? Porque eu não tinha essa habilidade. Não fazia nem ideia de que isso existia e muito menos de como utilizar. Então, eu perdia muito... e aí, os resultados daquele jeito, né? Para uma pessoa funciona, para outra pessoa não funciona, e tu nem sabe por quê. Em geral, tem muito a ver com isso. Porque aquilo que a pessoa está me falando e eu estou pegando aqui é uma coisa, mas muitas vezes aquilo que ela está me falando não é a verdade, não é o que ela está sentindo, enfim, não é o que ela acredita, não é o que ela está buscando, não é nada disso. Quando eu consigo, e por isso que o Marcelo diz, eu fico desenhando palitinho, eu fico... Claro, porque ele já desenvolveu muito essa habilidade de escuta ativa, ele está escutando a pessoa e automaticamente ele já está conseguindo pensar sobre, olha só, qual pergunta de metamodelo eu vou fazer em seguida. Porque, veja só, é muito simples quando eu falo, quando é aquele ping-pong, é simples. Eu falo uma coisa e o Douglas me faz uma outra pergunta. Em geral, não é assim que acontece. A pessoa conta uma história. E depois que ela terminou de contar essa história, eu tenho que já ter aqui na minha mente as perguntas para metamodelar aquilo que ela me falou lá no início da história dela. E
em todas as outras partes da história. Então, eu preciso ter essa habilidade. É desafiador, mas faz toda a diferença. Carlinha, tu quer falar? Pode ficar à vontade. Pois é, tu tá falando uma coisa que eu me dei conta também há pouco. Eu estou num processo de me auto-boicotar assim, bem grande, então eu fico questionando coisas que, bom, eu não vou conseguir tal coisa, eu não vou conseguir. E que bom ouvir, né, que essa habilidade a gente vai desenvolvendo. E eu também tinha chegado nessa conclusão me questionando, mas por que então que tem que ser dessa forma? Eu tenho uma lentidão de pensamento que eu acho que isso eu tenho que trabalhar muito ainda. Porque eu estou conversando contigo, tu me traz alguns elementos, no outro dia eu me dou conta, podia ter falado aquilo, podia ter falado aquele outro. Então, esse bate-bola, eu vou ter que exercitar muito, 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 porque eu não vou poder. É isso que você está dizendo, que tu fazia no início, né? Anotava, enfim, para. É essa estratégia que eu preciso usar no início, porque não tenho. E seguir treinando, né? Então, assim, já diminui um pouco o tempo de retorno. Às vezes eu levava 3, 4 dias para me dar conta. Eu podia ter dito tal coisa para a pessoa, agora eu estou levando só um, então já está melhorzinho, mas essa habilidade, no meu caso, eu preciso desenvolver muito, sim. Mas a vantagem é que você pode criar o processo de sessões. Então, você pode criar um processo em você de treino, inclusive para você ir atendendo a pessoa e você também... porque o que acontece? Quando você se torna, né, esse cotidiano de atendimento, você, na realidade, está treinando você mesmo, né? Porque quem que você acha que você está mais atendendo? É você. Entende? Bom, pelo menos é assim isso que acontece comigo. De repente eu estou conversando com a pessoa, aí eu fico olhando para pensar, a pessoa vai embora, puta, legal, né? Você cuidou de você. Entendeu? Porque, sabe, é um bate-bola. Não fica com medo disso, não, filha. Entende? É assim que acontece mesmo. E é bem por aí. E uma coisa que é bem interessante, Carlinha, e é justamente esse é um dos objetivos desse encontro de hoje, é a gente ficar atento a isso, a usar essas técnicas, usar esses conhecimentos, essas habilidades, praticar eles todos os dias, todo o tempo, todas as oportunidades que a gente tiver. Porque quando eu começo a praticar a escuta ativa em qualquer âmbito da minha vida, tudo muda, porque, nossa, óbvio que isso não é tão simples, e é justamente isso que tu já percebeu, né, Carlinhos? Então, claro que é muito bom a gente pegar e ir praticando aos poucos, e ao mesmo tempo a gente vai utilizando aquilo que a gente tem, até que a gente consiga dominar essa outra ferramenta, essa outra habilidade. Mas é importante eu praticar isso o tempo todo. A escuta ativa é uma coisa que vai me beneficiar em todas as áreas da minha vida. Quando eu consigo escutar o meu parceiro, a minha parceira, entender o que ela está tentando me dizer e ao mesmo tempo trazer uma solução ou uma possibilidade de solução, enfim, isso vai fazer toda a diferença, porque quando a pessoa pensa assim, poxa, ele ou ela me escutou, me ouviu de verdade. Isso é uma das coisas mais raras que tem hoje em dia, porque a gente não quer escutar o outro. A gente não está focado no outro, em geral. Nós, seres humanos, nós somos muito individualistas nesse sentido. A gente quer saber de nós, a gente está muito focado em nós. Então, quando uma pessoa traz algo e fala algo para nós, a nossa tendência é ficar pensando nas nossas coisas, e assim que aquela pessoa fecha a boca, a gente desembucha e vomita tudo que a gente está vivendo, que a gente está sentindo, que a gente quer falar. Quando a gente escuta o outro, e isso é bem desafiador, eu ficar assim, não vou falar de mim, eu vou escutar ele, vou dar atenção de verdade a essa outra pessoa e vou tentar de uma forma bem intensa mesmo, assim, auxiliar essa pessoa.
Ouvir Eu de acho que, verdade. na verdade, é o aqui e agora também, né, Vitor? Porque eu faço muito assim, de estar aqui em casa, em seguida eu faço com o meu guri. Ele tá falando alguma coisa e eu tô lá pensando em outra totalmente diferente. Ele termina de falar, tá, o que tu repete que eu não ouvi, não prestei atenção, enfim. É extremamente desagradável, né? No meu caso aqui, né, em relação a ele. E eu me dou conta de, assim, ó, cotidianamente, que eu tô sempre no outro lugar. Então, esse exercício do aqui e agora, né? Estar prestando atenção na pessoa, parar, tirar as outras interferências, assim, desliga o TV, tira celular, para poder estar naquele momento. É literalmente isso que tu fala, assim. Eu Perfeito. acho bem. Exatamente isso. Carlinha, isso é um outro grande desafio para a maioria das pessoas. É estar no aqui e agora. Nós vivemos a maior parte do tempo em outro lugar e muito pouco tempo aqui e no agora. A gente vive muito no passado, muito no futuro, muito pensando em coisas que a gente quer fazer, no que a gente precisa fazer, no que a gente deve fazer, no que a gente não quer fazer, nos resultados que a gente não quer, naquilo que a gente não conseguiu, naquilo que a gente viveu, que a gente sofreu, enfim. Mas no aqui e agora é bem desafiador da gente estar. E por isso também essa habilidade da escuta ativa, ela é desafiadora da gente colocar em prática. Porque, primeiro, eu preciso me colocar no aqui e agora. Isso já é difícil, para a maioria de nós é difícil. Quando tu fala isso, eu me vejo assim também, porque eu também passo muito tempo. Às vezes a pessoa fala comigo e no primeiro momento eu nem percebo. E depois digo, opa, calma aí, deixa eu dar atenção aqui. E só assim, de uma forma consciente, eu consigo ir lá, dar atenção para a pessoa, ouvir o que ela está me dizendo. E mesmo assim tem um esforço, porque a nossa mente ela fica tentando fugir para outras coisas. O nosso pensamento ele tenta voar. É Então, quase o exercício da meditação, né? É isso, quase assim, ó, é muito próximo. isso. Porque tu tá querendo prestar atenção, mas daqui a pouco foge e eu tenho o tempo inteiro que estava fazendo esse exercício. Na verdade, eu estou em pleno exercício. Total, Ótimo. assim. Pega igual o Douglas. É isso aí. Vai igual o Douglas. É um bom. Uma técnica bem Viu que eu interessante. consegui outra fã, Vitor? Já tinha a Rosicléria, que era minha fã, agora eu consegui outra. Olha só, uma técnica bem legal, uma técnica que eu nunca compartilhei aqui, talvez alguns de vocês já conheçam, talvez outros não. E uma técnica para se manter no aqui e agora. Óbvio que essa técnica ela funciona muito bem quando eu quero meditar ou fazer auto-hipnose. Ela não vai funcionar muito bem em público, pelo menos para a maioria de nós. Uma técnica muito interessante, principalmente para quem medita, eu preciso meditar, mas para eu concentrar, eu estar no aqui e agora para começar a minha meditação, muitas vezes é desafiador, porque o meu pensamento começa a fugir. Então, uma técnica bem legal é bater no corpo todo. Quando eu bato no corpo todo, bater não é se espancar, tá? É bater. Não precisa se espancar, é bater. Eu me coloco no aqui e agora. Eu tenho a necessidade de estar no aqui e agora. Então, é uma técnica bem simples, bem interessante de colocar em prática quando eu preciso estar no aqui e agora. Eu preciso me concentrar para estudar ou para criar um material e eu não estou conseguindo, meu pensamento está fugindo. Eu preciso me concentrar, então eu vou fazer uma técnica de concentração. Eu começo por isso, me bater no corpo todo, faz com que eu esteja presente, esteja no aqui e agora. Vou fazer isso. Simples, né? Dele porrada. Não é muito recomendado de fazer, mas pode também. Pode. Quando a gente diz em PNL que quando a pergunta é pode, tudo pode. Não é muito aconselhável, pelo menos na minha opinião. Provavelmente, se eu visse alguém fazer isso em público, eu ia achar estranho. Mas eu estou aqui, eu preciso fazer um material, eu não estou conseguindo me concentrar, eu preciso me colocar no aqui e agora.
aí eu utilizo dessas ferramentas. Legal, é bem simples, uma técnica bem simples. Quem mais aí? Quem mais tem alguma estratégia que coloca em prática no dia a dia? Lala, tu já é practitioner, né, Lala? Lala, Fernanda. Pois era isso que eu ia Manuel. te falar, e eu ia te perguntar, em relação a essa técnica que tu estava falando, né, do ouvir, né, do ativo. Sim. Quem tem a audição e a visão, ele desenvolve melhor essa técnica, não? Quem tem audição e visão, com toda certeza. Se eu for surdo e cego, vai ser difícil. Não, não. Eu me expressei mal. Entendi. Tá, tu entendeu o que eu quero dizer? Por quê? Entendi. Essa é a maneira que eu consigo trabalhar. Sentar, olhar para o meu cliente e ele vai falando e eu já estou trabalhando ele aqui, entendendo o que eu vou fazer com ele, como que eu vou fazer para ele encontrar a resposta. Por quê? Se eu pegar a planilha e for escrever, eu perco o time, porque eu tenho que estar olhando e ouvindo, entendeu? Sim. Então, para mim, essa é melhor de trabalhar assim, do que escrever. Se eu escrever, aí sim, aí babau, porque eu já não acompanhei, meu raciocínio não acompanha, porque eu não consigo ouvir e escrever ao mesmo tempo, e aí acabou a consulta, acabou a sessão e virou uma caca. Então, para mim, tem que ser, sentou, estabelecemos o nosso rapport, e ali a gente vai indo, e eu vou procurando entender por que ele está agindo assim, o que ele está sentindo, e aí eu vou trabalhando. E dependendo do que nós estamos conversando aqui, eu estou conversando com o meu cliente e dependendo do sintoma que ele está me trazendo, a reação que ele está tendo, eu já vou ver para trabalhar aquela reação nele. Para trabalhar aquele sentimento, aquela expressão de dor ou algo parecido que ele está me trazendo, entendeu? Perfeito. Lala, é exatamente isso. Para a gente trabalhar a escuta ativa, a gente precisa justamente disso. Se a pessoa está presencialmente comigo, porque por telefone também eu consigo, né, pegar muita informação, mas presencialmente eu preciso estar olhando para a pessoa. Tem algumas pessoas que, para concentrar, elas precisam dar ouvidos mesmo, né? E só que ela perde o visual, e o visual é extremamente importante, porque a comunicação não verbal, né? Eu estou pegando, se eu estou só ouvindo, eu estou ouvindo o que ela está me falando, e eu estou pegando a parte auditiva da informação. Então, eu estou pegando, em média, aí, uns 35% da informação. Só que os outros 65%, que é a parte não verbal, expressões e tal, gestos e tudo mais, eu não estou percebendo. Então, é justamente isso, é o desenvolver. Só que não é nem só isso, é eu desenvolver todos os meus sentidos. Porque quando eu vejo, eu ouço, e eu consigo me colocar no lugar do outro e até sentir coisas, ou pelo menos entender o sentimento que a pessoa está tendo, o que é aquilo que ela está expressando como o sentir, isso faz toda a diferença. É claro que quando eu falo nessas habilidades, vocês, mulheres, em geral, vocês saem na frente dos homens, porque vocês naturalmente, em geral, né, as mulheres têm isso mais desenvolvido, esses sentidos, vocês têm essa acuidade sensorial mais desenvolvidas que os homens, de uma forma bem natural. É óbvio que aí vocês entram muito na intuição, e aqui a ideia é a gente sair da intuição, e óbvio que essa intuição ela é extremamente importante, mas a gente sair dessa intuição e ir para o racional mesmo, para racionalizar tudo o que está acontecendo ali, e além disso ainda usar essa intuição. Nós homens, a gente tem mais dificuldade, em geral, claro, de desenvolver essas habilidades sensoriais, porque nós temos uma visão focada muito mais efetiva que vocês, mas nós não temos essa habilidade de perceber todas essas informações
subliminares da mesma forma. A mulher, historicamente, ela desenvolveu isso, ela desenvolveu isso, né? Já vem de fábrica, como a gente costuma dizer. Já vem de fábrica na mulher. No homem, não. No homem, ele precisa se esforçar muito mais para desenvolver essa habilidade. Sempre, em geral, né? Porque tem aquela mulher que vai dizer assim, não, mas eu não consigo nem... Nossa, eu não consigo captar nada disso aí. Se a pessoa pode me mentir do jeito que ela quiser, que eu acredito. Mas, por outro lado, eu tenho um senso de localização incrível. Tem mulheres que têm. Em geral, a mulher ela não tem um senso de localização muito bom, por exemplo. Tu deu 2 voltas nela com o olho fechado, ela não sabe mais para onde que é a porta de saída. Mas tem muito homem que é assim também. Tem muito homem que é assim. O Marcelo mesmo, a gente às vezes chega nos lugares assim, daqui a pouco a gente vai sair, ele já não sabe mais onde está. Não tem muita noção. Entende? Então, claro que tem as exceções, mas em geral vocês têm isso de uma forma bem mais natural. Precisa desenvolver bastante também, com toda certeza. Eu vou ter que dar uma sacaneada na Lala agora. Eu fiquei surpreso com o que ela falou, de ter que ficar observando a pessoa de frente para conseguir fazer a escutativa. Mas ela não era cabeleireira? Como é que ficava no salão? Primeiro fazia fofoca e depois fazia o cabelo? Ou... Não, faz cabelo e faz fofoca ao mesmo tempo. Não, de frente que eu tô... Então... Ó, de frente que eu estou dizendo, eu estou com o meu cliente online, que eu atendo mais online. Então, de frente seria esse. Percebendo, tá explicado. Entendeu? Olhando. Eu tenho que trabalhar olhando e ouvindo, entendeu? Só que eu estou olhando e eu trabalho com o meu cliente online, da cintura para cima ele tem que aparecer, porque eu preciso ver os movimentos dele, sentir a respiração dele. Então, eu estou vendo, ouvindo e ao mesmo tempo eu consigo racionalizar. É por isso que eu disse, eu não consigo, é desafiador para mim, ouvir ele e escrever e depois voltar naquilo. Aí eu me perco, entendeu? Não é que eu tenho... Eu preciso, porque eu estou trabalhando com ele aqui, então eu tenho que ficar de frente para ele e eu estou trabalhando de frente para ele. Eu entendeu? vou te salvar, Lala. Fala para ele que tu... Cortou o áudio da Carlinha. Cortou o áudio da Carlinha. Oi, Carlinha, eu vou te salvar. Diz para ele que tu usava o espelho. A Carlinha leu o meu pensamento, porque eu ia falar justamente isso para ajudar a Lala. A Lala ela ficava de costa, aqui, ó, mas tu olhava ela pelo espelho. Sim, quando necessário, sim. Mas se eu estou com a tesoura, aí eu tenho que cuidar aqui, porque se eu for olhar para o espelho cortando um cabelo, eu vou cortar ele errado, porque lá no cabelo, não, no espelho dá a direção diferente. Eu estou conversando com ela, eu estou ouvindo ela daí, entendeu? Só porque ali eu estou conversando, ali eu não estou fazendo mas essa aí terapia. Tu não está fazendo terapia. Nós estamos fazendo um aconselhamento com ela, não uma terapia. Eu estou aconselhando ela. Entendeu? Eu e minha boca maldita, né? Aí, agora, eu estou fazendo a terapia, eu vou aplicar técnica, eu preciso desenvolver isso lá, mas não no espelho, entende? Perfeito. Aconselhamento eu posso fazer, tem olho fechado, sem problema. Eu vou falar, eu vou dar a minha opinião, não é isso que um aconselhador faz? Agora, o terapeuta, não. Ele vai fazer o meu... Hoje eu faço diferente, né? Hoje eu já instigo a pessoa para que ela fale, para que ela entenda o que ela está passando e como ela está se comunicando, como que ela está fazendo para agir daquela forma. O aconselhador, não. O aconselhador, minha filha, mas sabe que eu passei por isso? Tu sabe que tu poderia fazer assim? É diferente? O conselheiro do terapeuta é diferente. Mas hoje, e olha só, e hoje com as ferramentas que a gente tem, até os nossos conselhos podem ser totalmente diferentes, né? Porque agora a gente não precisa mais dar conselhos para as pessoas, a gente pode gerar insights para elas. Sim, mas dar conselho, dar palpite é muito bom também, né? Por isso que a gente continua fazendo. Porque dar palpite na vida dos outros é a melhor coisa que tem. Mas com certeza hoje a gente entende, o conselho já é diferente, mas claro. A cabeleireira, esse que é o cabeleireiro, que é o que está interagindo ali, que não tem esse conhecimento hoje, eu já falo a cabeleireira, porque a cabeleireira já está aposentada.
A cabeleireira virou terapeuta agora. É isso aí. Mas a Entendeu? cabeleireira, em geral, ela acaba fazendo terapia, né? De modo geral, assim. Quando ela não tem conhecimento, ela faz uma terapia toda inversa. Muitas vezes ela prejudica mais do que ajuda, mas a intenção sempre é Sim, positiva. é aquela questão, porque não sei o que, eu tô apanhando o marido. O que tá fazendo com esse cara? Por que você não largou isso? Né? Hoje, um terapeuta vai agir de maneira diferente, ele vai entender por que está acontecendo aquilo, por que está acontecendo aquilo com ela, por que ela está agindo assim ou está pensando, né? Vai ser totalmente diferente hoje o nosso aconselhamento. Tá? Olha Mas eu só, estava e falando agora... da terapia. Eu preciso estar aqui, ouvir e te entregar quando eu estou sentado com o meu cliente ali. Olha só, agora eu tive uma ideia de negócio, Lala. Para quem já é cabeleireira, enfim, esteticista e tal. Eu sempre tive muita criatividade para desenvolver negócios. Uma baita de uma sacada. Eu ainda não vi esse produto no mercado. E eu acho que é uma baita sacada aí para quem trabalha nessa área. Cabelo e terapia. Uma mentoria para cabeleireira? Não, cabelo e terapia. A pessoa vai para o salão, a mulher vai para o salão, enquanto ela faz o cabelo, ela recebe terapia. Mas a cabeleireira, ela é uma terapeuta profissional, nesse caso. Aí ela faz terapia enquanto faz o cabelo da pessoa. E ela, obviamente, cobra pelos dois serviços. Se o cabelo ia custar 500, vai custar 1.000 agora. Mas a pessoa vai estar ganhando 2 serviços ao mesmo tempo. Era o que eu fiz depois que eu aprendi, depois que eu fiz os cursos. Porque antes eu era essa conselheira. Então, eu cortava o cabelo, eu aconselhava. Muitas vezes elas vinham só para se aconselhar. Depois que eu fiz a terapia, eu passei a cobrar o produto. Aí eu criei essa linha, e que eu te disse, hoje eu tenho na minha lista 10 clientes só que eu atendo hoje, entendeu? Eu já larguei o resto. Essas 10, elas não conseguiram se desapegar. Eu tenho que atender elas, entendeu? Inclusive, tem uma que viaja toda semana 100 quilômetros para vir fazer comigo, que eu não consegui dizer, não atendo mais vocês, então essas eu ainda atendo. Mas o que eu faço? O que eu fazia no início e com essas eu ainda faço? O aconselhamento hoje virou terapia, está ali na salinha. Então, Lala, eu preciso muito desabafar. Ó, presta atenção. Tu me contratou para ser a tua cabeleireira hoje. Agora, se tu quer uma sessão de terapia, lembra que ali tem uma salinha e tem um valor agora, a partir de agora. Ah, tá. Aí paga a sessão de terapia, entendeu? É quase isso, Lala, mas o meu negócio é um pouquinho diferente. É os 2 serviços ao mesmo tempo, só que são cobrados também. Então, a pessoa vai para o salão enquanto ela está fazendo o cabelo, Mas aí tem outra pessoa, Vitor. Hã? Aí tem outras pessoas. Então, é um negócio. Coletiva. É um negócio, viu? Já fica no radar aí. Viu por que teus outros negócios deram errado, Vitor? Como? Viu por que teus outros empreendimentos deram errado? Fica na PNL, fica na hipnose, uma coisa de cada vez. Não, mas na verdade eu fiz muitos negócios e faço ainda, na verdade, eu não vivo só disso, né? Eu gosto muito de empreender. Meus empreendimentos, em geral, sempre deram muito certo. Obviamente que a gente tem algumas ideias que não funcionam, né? E, na verdade, não é que não funcionem, é a gente que não sabe colocar em prática também, porque disso eu entendo. Existe mercado para tudo, né? A gente está brincando aqui, mas existe mercado para tudo. Qualquer coisa que tu queira fazer no mundo, e aqui no Brasil, com 220 milhões de habitantes, existe mercado para qualquer coisa. Pode ser a coisa mais estranha e esquisita que tu pensar. Vai ter mercado para isso. Pode ser que tu não consiga fazer dar certo, mas aí tu não conseguiu colocar em prática aquilo, mas não que a ideia não possa ser colocada em prática. Bem, verdade. Mas, enfim... Mas pensando na tua lógica do 2 em 1, Vitor, pensa, hoje em dia a gente corre tanto que tu monta um espaço assim ali no Moinhos de Vento, enfim, que as dondocas vão querer estar sempre empiriquitada,
uma vez por semana, certo que elas vão lá fazer o cabelo e aproveitam e tem a grana. Vão ter a grana para pagar. Então, eu acho que não é uma má ideia, vou te dizer. Não é. Não é, eu até acho que eu já vi algo parecido com isso por aí. Não é uma ideia exclusiva, eu acho que eu já vi algo parecido com isso. Claro que aí, em geral, provavelmente seja mais voltado para aconselhamento, o que no nosso caso a gente desconsidera porque aconselhamento mais prejudica do que ajuda. Mas é óbvio que não é uma má ideia, tem muita gente que iria querer fazer isso. Poxa, vou lá, vou arrumar meu cabelo, unha, enfim, e vou receber terapia, minha sessão de terapia. A dona do salão ia ganhar dos dois lados, porque o serviço dela, ela ia estar agregando valor no serviço, e as clientes iam fidelizar mais, porque elas iam querer ter esse atendimento. E essa ideia agora que a Carlinha complementou ficou ainda melhor. Faz ali no Moinhos, onde as pessoas, as madame têm grana para desembolsar. É claro que elas vão querer ter. Precisam de mais tempo, né? Porque elas precisam ir na academia, elas precisam ir aqui e ali, então vai lá, faz o 2 em 1, ocupa 2 horas, mas já matou, né, a charada. Vai fazer outra coisa, vai correr no parcão, enfim, vai... Exatamente. É isso aí. Desfruta o tempo de outra forma. É isso aí. É bem isso. É que nem a doutora Jussara, ela não está aqui no encontro hoje, mas normalmente ela participa com a gente. A doutora Jussara, ela é nutróloga. Ela tem um consultório de nutrologia ali no Moinhos de Vento, inclusive. E ela veio fazer formações de hipnose, PNL, para quê? Para fazer terapia nos clientes dela. Ela é nutróloga, mas ela faz terapia junto com o trabalho de nutrologia dela. Os resultados dela são muito melhores, com toda certeza. Agora, com toda certeza, ou pelo menos espero que ela faça isso, que ela cobra pelos 2 serviços, porque ela está agregando valor, né? Beleza? Pessoas, 21h33, a gente vai encerrar em seguida e voltamos na próxima quarta, às 20 horas. Mais alguém quer fazer alguma contribuição? Alguma dica de negócio? Pode ficar à vontade, eu gosto muito de dicas de negócio. Eu não sei, por exemplo, eu atendo também, né, no Aqui e Agora, tento o máximo ficar. No início eu gravava, né, a sessão para poder não perder nada, também usei muito isso. Hoje realmente eu escrevo tópicos, né, para não esquecer. Para mim, me resolve, eu gosto de escrever, mas é tudo muito rápido, né? Nada de relatórios, essas coisas não. Mas uma das coisas que, para mim, colocar presente no Aqui e Agora, e que às vezes eu necessito, principalmente na hora que você vai trabalhar magnetismo, essas coisas, e direcionar mesmo o cliente, uma das coisas que eu uso, ou às vezes, porque essa técnica que você coloca de acordar o corpo, né, é tibetana, que é respiração, né? Tem até um livrinho tibetano, que são 21 movimentos tibetanos, né, que é muito legal, são as respirações, é um livrinho antigo, bem antigo, e ele fala. Então, às vezes também o fato de você inspirar e voltar, ou até mesmo você trabalhar contando números, você fica muito presente, você não sai, tudo que você foca em alguma coisa. E uma das coisas que é interessante, às vezes eu aperto meu dedo, me deixa presente, né? Sabe? Qualquer coisa que você toca em você, se você apertar o teu dedão do pé, é engraçado, você fica presente. Experimenta aí agora para você ver. É sinestesia, né? E é justamente por isso que funciona. Exatamente. A sinestesia faz com que a gente qualquer coisa. Às vezes você está numa conversa, ou então você está numa conversa chata e você tem que prestar atenção e você não quer, sabe, de negócio. Acontece muito comigo isso. Assim. Eu não quero estar ali, eu tenho que estar. Aí eu aperto o meu dedão do pé e me faz ficar presente. Entendeu? Aí eu presto atenção rapidamente, dou a solução e vazo.
É uma solução que eu faço comigo. Não sei se funciona com vocês, mas, sei lá, me condicionei e dá certo. Exato. E funciona assim, com toda Entendeu? certeza. A gente se condiciona, qualquer coisa, a gente é ser humano. Você inventa um gatilho para você, acabou. Neiva, deixa eu te perguntar só, as tuas anotações tu faz durante o atendimento ou tu faz logo que teu paciente sai, teu cliente sai? Eu faço algumas coisas durante e pós o cliente sair, alguma coisa, principalmente a técnica que eu apliquei nele, né? Ah, sim. Tá? Porque o que acontece? A maneira que eu relaxei ele, aonde eu conduzi, no outro dia vai ser outra coisa, entendeu? Depende, né? Então, só para mim saber como que para mim não esquecer. Então, aí, o que eu faço? Bom, essa eu fiz assim, 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 relatos rápidos, fecho e guardo, e jogo tudo no envelope, entendeu? Às vezes eu nem olho, mas se eu precisar olhar, eu falo, puta, fiz isso, legal, entendeu? Já apliquei isso nele, legal, deu isso. Às vezes eu lembro de tudo, às vezes eu não lembro mais. Depois desse Covid, eu fiquei um pouco esquecida. Então, é uma das coisas que eu falei, opa, eu tenho que ficar mais atenta. Então, aí eu fiz isso comigo, sim. Tá? No sentido de a pessoa sai, eu fiz isso, eu conduzi assim, 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 pronto, entendeu? Aí na próxima eu sei se eu vou conduzir ela no mesmo jeito, não. Eu quero fazer uma outra experiência para nós duas, entendeu? Para mim e para o cliente. Então aí eu tento fazer isso. Boa. Essa pergunta, Carlinha, até era justamente sobre isso que eu ia comentar um pouquinho agora no final, para a gente concluir. E por isso que eu sempre digo, a gente tem que ter um cuidado com essas generalizações que às vezes são trazidas assim, de a anamnese não serve para nada, tu tem que prestar atenção, não, eu só fico não sei o que e tal. Não, não é bem assim. Eu, por exemplo, eu faço anotações. Mesmo quando eu estou com o cliente, o que eu não faço é tirar o olho dele e ficar escrevendo. Isso aí, eu também faço isso. Mas, o meu é rápido, sim. Isso, mas eu prestar atenção, eu prestar atenção nele, eu buscar essas informações, eu pensar sobre o que eu vou fazer, isso eu faço, isso é muito importante. E depois disso, eu faço alguma anotação, assim como a Neiva falou, algum tópico, alguma coisinha pontual, que isso vai me direcionar, primeiro, para eu saber como eu vou continuar conduzindo o processo com ele, e depois, como que eu vou lembrar do que eu conversei com aquele cliente na próxima semana? Eu preciso ter informações, eu preciso ter... Claro, hoje eu atendo pouco, então é mais fácil para mim. Mas há tempo atrás, quando eu atendia várias pessoas por dia, na outra semana eu já nem lembrava quem era a pessoa, se eu não tivesse essas anotações. Então eu preciso ter informações, anotações, detalhes, aquilo que foi informado, enfim, para eu me basear. Uma sequência de atendimento é fundamental você ter isso. Ô, Vitor, mas aí sim, isso aí eu faço. Eu não faço na hora que ele está falando, é que eu não consigo. Isso, depois eu tenho esse relatório ali. O que eu trabalhei, o que ele me trouxe, até se ele entrou lá em regressão, qual o motivo que ele entrou, plá. No momento que ele está ali, que eu me desvirtuo daí, entendeu? É igual a aula. Se a aula tu estiver lá na aula, eu perco o que tu está me falando. Afinal, o registro vai ser uma coisa muito particular, assim, né, da pessoa, eu acho. Depende muito do perfil do terapeuta. E fazendo um link com o que eu já fiz, né, profissionalmente, eu cheguei à conclusão que realmente, assim, é muito da prática. Porque eu fazendo a intervenção com os meus alunos, eu tenho rapidinho, assim, o que eu posso fazer. Eles dão a resposta, eu já faço a intervenção. Então, na verdade, eu só tenho que transferir essa habilidade que eu tenho com esses conhecimentos que eu domino agora para os atendimentos, né? Isso. E quando eu fazia os atendimentos individuais com os alunos, eu fazia mais ou menos isso que a Neiva fazia, que a Neiva faz. Eu ia escrevendo algumas palavras-chave ali para saber o que ele tinha feito, enfim. E aí, depois que ele saía, aí eu escrevia, né? Olha, fiz tal coisa, apliquei tal exercício, enfim, reagiu dessa forma, me respondeu assim, e já encaminhava
o que eu gostaria de fazer, um planejamento para a semana seguinte. Mais ou menos uma ideia do que eu ia fazer, assim. Isso. É por isso que eu digo, a gente tem que ter esses cuidados de, óbvio que vai ter aquele terapeuta que vai dizer assim, olha, eu não faço nenhuma anotação e tal, e não sei o quê. Bom, é um caso que outro. E boa parte das vezes eu vou ficar na dúvida se isso funciona de verdade ou não. Porque é necessário a gente ter algumas informações, alguns detalhes. Se é um cliente que vem com um monte de historinha, eu preciso, ao mesmo tempo que eu vou metamodelando ele, porque eu preciso ir desconstruindo essas historinhas, mas eu não posso me perder no trabalho que eu estou fazendo com ele. Então, muitas vezes eu vou fazendo anotações. Tem casos, obviamente, que a gente não faz. Uma intervenção mais rápida, ou uma intervenção de um modo geral, aí é muito mais importante, e óbvio que isso sempre vai ser muito mais importante, eu ouvir ele, eu entender e eu raciocinar sobre o que eu vou entregar para ele depois. Isso é muito mais importante. Mas essas anotações a gente não descarta. Anotações, eu não descarto nem, muitas vezes, uma ficha de anamnese. Não na hora da terapia, mas uma ficha onde a pessoa preenche e me entrega antes, na terapia funciona muito bem, porque eu sei se a pessoa é casada, se não é, se ela tem filho, se não tem, se ela tem bichinho bichinho. E até mesmo na hora que você vai fazer um trabalho nela, você lembrar o nome da pessoa, né, do filho, se você vai fazer um processo dela. Isso é muito importante. Então, eu preciso dessas anotações. Eu não descarto, não. Eu uso sim. Exatamente. E como acontece o seguinte, eu não atendo só uma pessoa por dia, né? Eu me confundo. Então, eu tenho que ter esse cuidado. E outra, no outro dia é uma continuidade. Eu não atendo só uma sessão, uma pessoa, entendeu? É sempre né? Não é pacote, entendeu? Assim, tem mais sessões, né? Então, não é só uma vez, entendeu? Eu não consigo resolver o caso uma vez só. Eu não consegui ainda não. Então... É isso. É bem interessante, é bem importante. É claro que a gente tem que desenvolver essa habilidade, porque aqui a gente está falando de terapia, mas um vendedor não pode fazer anotação do cliente. Não pode anotar o nome do cliente, a idade, se ele tem família, se ele mora naquela cidade, não mora, se ele tem casa, se não tem. Cara, tem gravador hoje. Isso eu preciso desenvolver essa habilidade, porque de captar essas informações e depois devolver para o cliente aquilo que ele está me aquilo que ele está me trazendo, as informações que ele está me dando. Por isso essas habilidades são essenciais. E elas são essenciais em qualquer interação humana, né? São essenciais em qualquer interação humana. Mas na terapia, em específico, eu não descarto as anotações. Eu acho bem válidas as anotações e tal, ficha de anamnese, porque isso encurta muito do meu trabalho e facilita muito. Aí eu consigo dar muito mais atenção para a pessoa e realmente trabalhar com ela e depois dar uma sequência sem ficar me perdendo no meio do caminho. Porque quando tu tem vários clientes por dia, nossa, tu começa de manhã, às 8 horas da manhã, tu atende um cliente, às 5 horas da tarde, tu já está no 6º, 7º cliente, tu já nem sabe quem tu é. Tu não sabe mais nem quem tu é. Quem dirá o cliente e o problema dele, a situação dele. Tu já está misturando tudo. Então, precisa ter essas informaçõezinhas assim. Isso facilita bastante, ajuda muito. Ajuda muito mesmo. O Giovanni parece que entrou agora, né? O outro Giovanni, mas ele entrou na hora que a gente está encerrando. Inclusive, já era para nós ter encerrado, né? A gente espichou um pouquinho mais. Não, mas foi o Giovanni Sampaio. Eu vim dar boa noite, Marcelo. Tudo bem, Giovanni? Olha aí, esse é o cara que está ministrando as aulas de marketing. Quem não está na formação Master em hipnose está perdendo essas aulas. O Douglas está participando, a Neiva, mas quem não está nessa turma está perdendo, né, Giovanni? Está perdendo, mas vai ter próximas oportunidades. Só não pode perder as próximas oportunidades. Oi, Giovanni. E Neiva? Oi, filho.
O Giovanni é o cara que nos salvou no digital. Eu e o Marcelo, porque a gente, na verdade, assim, eu já fazia, olha aí, minha câmera, eu já trabalhava no digital, mas de uma forma bem simplória, né? E direcionado especificamente para uma área. E a gente estava tentando entrar no online e a gente estava totalmente perdido. Quando a gente encontrou o Giovanni, a coisa... É uma delícia, né? Eu não vou dizer que ele é uma delícia. Não, Vitor, pelo amor de Deus. Mas ele é ajeitadinho. Que bom que você encontrou, filho. Eu estou no pé dele. Quem sabe eu consigo também. Eu quero assistir as aulas. Eu tenho Vitor, ajeitadinho é o feio arrumadinho, viu? Ajeitadinho é o feio arrumadinho. Ai, não, gente. A gente precisa, não dá. Esses meninos aí dão conta. Ou então eu vou ter que adotar um de 12 anos. Meu Deus do céu, esses meninos já vêm com o mouse pronto. Mas entrar no era aquilo que eu estava falando lá no início, né, do encontro. O digital é essencial. A gente não faz nada hoje se a Você gente não imagina agora, dominar Vitor, ver um metaverso. Ave Maria. A gente pegar, entrar de cabeça no trem, e seja o que Deus quiser. É isso aí. Eu não me nego, não, cara. Eu não me nego, eu tento. Mas tem hora que eu preciso mesmo, não adianta. Eu vou ter que grudar, porque não dá. Mas agora vai, né, Vá? Tu pegando Agora ali, vai. Então, com a graça de Deus. As aulas. Vambora, depois vai Vitor, na plataforma, então dá para repetir até absorver mesmo. Tá bom, Vitor. E vai fazer toda a diferença. Tá bom. Vai fazer toda a diferença. Com a graça de Deus. Não estou aqui à toa. Legal. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É isso aí. Fica com Deus, gente. Uma boa noite. Vamos encerrar. Uma boa noite a todos. Foi um prazer gigante estar aqui com vocês mais uma quarta-feira. Esse final de semana eu não vou encontrar ninguém presencialmente, mas com certeza no próximo, ou enfim, a gente vai se encontrar muitas vezes ainda. E na próxima quarta a gente vai estar aqui de novo. Para quem está no Master, amanhã, provavelmente à noite, no online, na sexta, enfim, a gente vai se encontrar. Para quem não está no Master ainda, na próxima quarta-feira a gente se encontra aqui às 20 horas para mais um encontro aí, a gente bater esse papo descontraído aí e trocar uma ideia bem legal. Muito gostoso. Fortalecer esses laços de... Fiquem com Deus. Muito obrigada. Obrigada, Vitor. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa oportunidade. Fiquem com Deus. Boa noite a todos.